Desde o momento que eu suspeitei que eu era autista até o momento que eu tive meu laudo, foram 1 ano e 4 meses de busca, de testes, de acompanhamento psicológico também. Na verdade, as pessoas já eram autistas, elas não estão virando autistas. Esse que você ouviu é o comediante Deco Machado, diagnosticado com autismo aos 27 anos de idade. Em poucos segundos, ele desmistifica apenas 2 de vários estereótipos que crianças e adultos com transtorno do espectro autista têm que enfrentar no cotidiano. Dizem por aí que o autismo está na moda, como se fosse uma escolha, ou que estão dando diagnóstico em cada esquina, o que demonstra, no mínimo, uma completa falta de conhecimento sobre o assunto. Afinal, quais são os mitos e verdades sobre o autismo? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje a gente vai abordar algumas questões a respeito do transtorno do espectro autista. As pessoas estão virando autistas depois de adultas? Há uma epidemia de autismo? O diagnóstico é simples? Esse transtorno ocorre com maior frequência em meninos? Eu converso com a repórter e produtora da DW, Jéssica Nakamura, que recentemente produziu um vídeo sobre o assunto. Transtorno do espectro autista. Por definição, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, déficits na comunicação e na interação social, comportamentos repetitivos ou estereotipados e um repertório restrito de interesses e atividades. Daqui a pouco a gente vai dar exemplos mais concretos. Até o momento, evidências científicas apontam que não há uma causa única para o autismo, e sim uma interação ainda desconhecida de fatores genéticos e ambientais. Diversos estudos de sequenciamento genético já identificaram genes relacionados ao transtorno do espectro autista, mas a ciência ainda está em busca de mais respostas. O TEA é dividido em 3 níveis, dependendo do suporte que a pessoa precisa. O autista de nível 1 de suporte consegue viver com mais autonomia, enquanto o de nível 3 necessita de muita ajuda no dia a dia. De maneira geral, os primeiros sinais de autismo surgem por volta dos 3 anos de idade. Em alguns casos, sinais de alerta no neurodesenvolvimento do bebê podem ser percebidos antes disso e até mesmo nos primeiros meses de vida. O que nos leva ao primeiro engano sobre o tema, o de que as pessoas estão virando autistas depois de adultas ou que haveria uma epidemia de autismo. A psicóloga Daniela Matei é categórica na resposta. Não, gente, a resposta é não. O acesso à informação, ele promove uma autoidentificação nessas pessoas, através dos criadores de conteúdo e através da busca de bibliografias, sobre o assunto de forma técnica. Essas pessoas, elas revisitam, elas rememoram a infância delas. Elas se autoidentificam e vão buscar avaliação. Do outro lado, o avaliador se sente na obrigação de aprimorar e afinar mais os seus processos avaliativos. E através da informação, ele também vai buscar, métodos avaliativos mais eficazes, mais fidedignos. Elas já estavam no espectro do autista desde a infância, elas simplesmente passaram de forma invisível e, por conta da capacidade de adaptabilidade ao meio, perceberam os prejuízos mais tardiamente, com a demanda da vida adulta. Foi mais ou menos o caso do comediante Deco Machado, que descobriu que era autista apenas aos 27 anos, depois de uma amiga ter sido diagnosticada com autismo. O autismo sempre teve muito presente na minha vida, embora eu não tenha notado, Eu lembro que desde criança, problemas principalmente de comunicação e socialização, assim, sabe? Várias coisas que eu achava que eram normais, assim, na minha vida, eu fui percebendo que, na verdade, só era coisa comigo, não eram coisas que todas as pessoas tinham, Então, por exemplo, eu sempre comia a mesma comida, eu sempre fazia as coisas no mesmo horário, na mesma ordem, então sempre tive uma organização muito restrita, assim. Sempre escuto, até hoje, as mesmas músicas, só um exemplo pequeno, assim, de coisas que eu fui notando que pra mim era normal e todo mundo tinha, mas, na verdade, eram restrições minhas, assim, porque se eu não fizesse essas coisas, eu sofria muito. Muitas coisas que eu vivi no passado, que situações que foram muito traumáticas, e eu não entendia por que tinham acontecido, hoje com o diagnóstico eu começo a entender. Jéssica Nakamura, muito obrigada por topar participar do DW Revista. A gente acabou de ouvir o depoimento do Deco, entrevistado por você recentemente, e ele citou alguns traços de autismo, mas o transtorno do espectro autista, até não é por acaso que tem a palavra espectro no nome, é muito amplo e heterogêneo. Quais são outras possíveis características? Oi, Fernanda, imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no DW Revista falando de um tema tão importante para a gente discutir nos dias de hoje. A gente pode dividir os traços do autismo em alguns pilares
pilares básicos, que são interação social, comunicação em linguagem e comportamentos repetitivos. Eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos assim de cada um desses pilares. Falando de interação social, tem muito autista que não consegue, por exemplo, ou não gosta de olhar nos olhos das pessoas, não se sente confortável com abraços e com toque físico em geral, tem dificuldade de fazer e manter amigos, principalmente, de fazer parte de grupos sociais, de seguir aqueles comportamentos de manada. Em termos de comunicação, um sinal muito recorrente é a dificuldade ou mesmo a incapacidade de entender figuras de linguagem. Então, tem muito autista que não entende ironia, que não entende sarcasmo, que não entende piada, que acaba entendendo tudo de uma forma muito literal. Quando a gente fala de comportamentos repetitivos, eles podem abranger um monte de coisa diferente também. Por exemplo, como o Deco citou, tem essa necessidade de uma rotina previsível, de comer sempre a mesma comida, de ouvir sempre a mesma música, sentar sempre no mesmo lugar, usar sempre o mesmo copo. E a gente tem também as estereotipias, que são os movimentos repetitivos que a gente faz com as mãos, ou com os pés, ou o próprio balançar do corpo. E a ecolalia, que é a repetição de sons, palavras, ou frases, ou trechos de música. Outro ponto bastante comum, que também está presente no TDAH, inclusive, é importante pontuar, né, que o autismo e o TDAH têm muitos traços em comum, é a hipersensibilidade sensorial. É como se o autista tivesse uma super audição, uma super visão, um super olfato, um super tato. Ele sente tudo com uma intensidade muito maior. Falando assim, parece algo super positivo, né? Mas é o que muitas vezes faz o autista se desregular. Às vezes o autista até gosta do gosto de uma comida, mas não suporta a textura dela. Uma luz muito forte, um barulho muito alto, podem fazer com que o autista mude de lugar no restaurante, por exemplo, porque pode desregular totalmente o autista. E aí, quando o autista está desregulado, muitos deles recorrem às estereotipias para tentar se regular. Por isso que a imagem, muitas vezes a imagem que a gente tem do autista é daquele menino que acabou de surtar, entre muitas aspas, né? E fica se balançando para frente e para trás. Por que ele fica se balançando? Ele tá tentando dar uma estabilizada nos sentidos dele para liberar essa energia para poder se acalmar. Outro ponto que a gente precisa citar também é o hiperfoco. E aí o exemplo clássico que a gente tem, como eu falei, é do menino que fica se balançando, que ele é antissocial, é obcecado por dinossauros, e realmente tem esse autista obcecado por dinossauros, tem muito. Mas nem sempre o hiperfoco vai ser esse. Às vezes o hiperfoco vai ser, sei lá, boy bands dos anos 2000. É importante a gente reforçar que o TEA, como o próprio nome diz, é um espectro, o que significa que nem todo mundo vai apresentar todos esses sinais. O autismo não tem cara. Se eu olhar pra pessoa e falar, você não tem cara de autista, não tem como dizer isso, porque isso não tá no gosto, né? Pra quem não tem muita convivência com pessoas no espectro, se eu puder fazer uma indicação, eu acho que uma série muito legal de ver é uma série documental chamada Amor no Espectro, que tem na Netflix, que é uma série que segue alguns personagens que são pessoas do espectro, tanto homens quanto mulheres, e vai acompanhando essa busca dessas pessoas pelo amor. E aí você consegue ver que realmente tem muitos autistas diferentes dentro desse espectro. Você tem tanto cara que realmente não consegue se comunicar, que tem uma dificuldade enorme, não consegue falar, até a pessoa que é a menina que muitas vezes as pessoas vão olhar para ela e falar, mas ela não tem cara de autista, ela fala normal, entre aspas, né? Jéssica, muita gente talvez possa ter se identificado com uma ou algumas dessas características que você falou, mas isso não significa necessariamente que a pessoa seja autista, né? Exatamente, Fernanda. Muitos desses traços também podem estar presentes na vida das pessoas neurotípicas, que são aquelas chamadas de normais, entre muitas aspas, né? A diferença está exatamente na forma como isso afeta a vida da pessoa. O fato de você gostar muito de uma comida específica, vamos botar aqui, sei lá, nuggets de frango, comer nuggets de frango por dias seguidos, não necessariamente significa que você é autista. Agora, se você não consegue se alimentar de mais nada que não seja nuggets de frango, se você não tiver nuggets de frango, você não vai comer, você vai passar fome, aí talvez seja interessante investigar isso mais a fundo para ver se não tem realmente alguma questão. Se você viu um vídeo de um criador de conteúdo sobre autismo, sinais do autismo, 5 sinais de que você é autista, não é para simplesmente pegar as informações desse vídeo e se autodiagnosticar e falar, agora eu sou autista porque eu vi esse vídeo aqui que falou que eu sou autista. Agora, se você viu o vídeo e se identificou, pode ser um sinal para você ir atrás de um especialista para fazer uma avaliação neuropsicológica e checar se é autismo de fato ou não. Inclusive, foi o que eu fiz. Eu fui diagnosticada com TDAH quando eu tinha uns 25 anos. Aí depois, mais recentemente, eu comecei a consumir muito esse conteúdo de criadores de conteúdo de TDAH e autismo, enfim, neurotipias de modo geral. No começo eu tava tipo, olha só, tem esse traço aqui de TDAH, que também é um traço de autismo, como eu falei antes, muitas vezes esses traços são os mesmos.
E eu falava, nossa, olha só esse traço de TDAH que eu tenho, os autistas também têm. E aí chegou um ponto que eu comecei a me identificar com traços que eram só do autismo. Aí o que eu fiz? Falei, sou autista? Não. Fui atrás de uma nova avaliação neuropsicológica, com essa nova hipótese diagnóstica, que inclusive eu acabei de acabar. Semana passada foi a minha última sessão. Agora, 7 anos depois do meu diagnóstico de TDAH com 32 anos, eu tô esperando o resultado para saber se eu tô no espectro também. Se você desconfia que você ou seu filho, parente, amigo, enfim, qualquer pessoa conhecida tem autismo, é importante investigar o quanto antes. Especialmente por uma questão de neuroplasticidade, né? Porque a gente sabe que quanto mais cedo a criança tem acesso ao tratamento, mais chances ela tem de sucesso, de ter um resultado melhor no médio e longo prazo. Porque quanto mais velho a gente fica, mais rígido, mais avesso a mudanças o nosso cérebro fica, né? Para colocar de forma simples. Mas é claro que isso não significa que, se você não buscou o diagnóstico quando era criança, não adianta buscar o diagnóstico depois de adulto. O que a gente mais tem visto é gente com 40, 50, 60 anos que descobre que é autista depois que, sei lá, o filho foi diagnosticado. Um estudo publicado em 2023 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos revelou o seguinte: 1 a cada 36 crianças de 8 anos está no espectro autista. Mais de 20 anos atrás, no ano 2000, era 1 a cada 150. Apesar da pesquisa ter sido feita nos Estados Unidos, cientistas afirmam que o estudo reflete uma realidade mundial. No Brasil ainda não há estatísticas tão abrangentes sobre o assunto. O próprio diagnóstico ainda é uma batalha para muitas famílias, o que nos leva a outra inverdade sobre o assunto, a de que é fácil ser diagnosticado com transtorno do espectro autista. De modo geral, não existe um marcador biológico, um exame laboratorial para o autismo, ou seja, o diagnóstico é essencialmente clínico, a partir de observações, entrevistas e aplicação de testes específicos com vários especialistas. Estranho a pessoa achar que agora estão dando diagnóstico na esquina, sendo que essas pessoas não sabem o quão caro é um diagnóstico e o acesso a ele, sabe? É muito difícil ter acesso a um profissional decente para dar esse diagnóstico. E demora muito tempo e demanda muita energia. Desde o momento que eu suspeitei que eu era autista até o momento que eu tive meu laudo, foram 1 ano e 4 meses de busca, de testes, de acompanhamento psicológico também. Outra questão seria um aumento de mulheres sendo diagnosticadas com autismo, até então identificado com mais frequência em indivíduos do gênero masculino. Na prática clínica, a gente vê que as meninas possuem uma capacidade de imitação dos pares da mesma idade um pouco mais afinada do que os meninos. Elas conseguem passar de forma invisível por conta disso. Elas conseguem imitar, né, a amiguinha que ela admira, ou então uma prima, enfim, e ela passa de forma invisível. A gente vê que elas têm uma capacidade de camuflagem social maior do que os meninos, mais afinada. Outra consideração é o contexto sociocultural que essa menina está inserida. É estranho para a sociedade uma menina se comportar de forma hiperativa, sentar de perna aberta, ou escalar, ou então não cumprimentar uma visita quando chega em casa, é muito feio, né? A menina é mal educada se ela não fizer isso. Então, o que acontece? Há muito custo, né, em tudo isso, mas ela passa de forma invisível. Quando chega na vida adulta, com o extrapolar das demandas, maternidade, vida acadêmica, vida conjugal, atividades e hobbies e lazer, o que acontece? Vem os prejuízos funcionais e por conta disso elas vão buscar avaliação tardiamente. No Brasil, ao ter um laudo médico que comprove o transtorno do espectro autista, é possível solicitar uma carteira de identificação que prioriza a pessoa com autismo no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Mas a lista de barreiras que pessoas com autismo e seus familiares têm que enfrentar ainda são muitas, desde a busca por avaliação médica até o acesso às terapias necessárias, tanto na rede pública quanto na particular. Isso sem falar do preconceito, muito em razão da falta de conhecimento sobre todo o espectro que engloba o autismo. Porque antigamente a gente achava, os estudiosos, com as pesquisas que tinham na época, que eram muito parcas, achavam que o autismo era uma doença, né? Por isso que se falava em sintomas. Então achavam que dava para curar, enfim, estavam em busca disso. E normalmente eles só identificavam isso em crianças. E aí agora a gente vê tanto adulto indo atrás dos próprios diagnósticos, causa esse estranhamento, né? Porque a gente tem essa imagem formada pela mídia, por Hollywood, enfim, pelas campanhas de
de conscientização de autismo dos anos 80, assim, que eram super violentas, que não condizem com o que é hoje em dia, né? Eu acho que o que causa estranhamento é essa normalização das neuroatipias, né? Eu agradeço a Jéssica Nakamura pela participação, com informações muito esclarecedoras e pelas entrevistas usadas neste episódio. E a gente quer saber a sua opinião sobre o tema, é só escrever nos comentários. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Leila Endrovait. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.